Olá, turminha do quinto ano. Joia, legal. Mais uma aulinha do professor Mário de Educação Física. Tamo junto aí, ok? Na atividade nós vamos iniciar agora com o volume 2, tá? Do nosso livro didático. No caso que o volume didático é só que o professor Mário tem, tá? Vocês não têm esse livro, mas eu vou repassando para vocês, tá? A ginástica e as possibilidades de integrar a todos. Então nós vamos falar um pouco sobre a ginástica. Já no quarto ano e outros anos que você participou, fez algumas atividades da ginástica. Então nós vamos tá vivenciando algumas etapas dela, tá certo? O professor Mário vai colocar um vídeo da professora do Aprende Brasil e ela vai fazer alguns comentários sobre esse processo. Nesse vídeo passa sobre algumas regras da questão do segura, que eles falam, que é como segurar um ao outro para poder fazer algumas formas de figura geométrica, não é geométrica, é algumas figuras, formar, empilhar, um subir no outro. Você vai ver ali no quadrinho que ela vai passar algumas atividades. Então você dá um pause junto com o pessoal que vai participar junto com vocês, que geralmente é 2, 3 pessoas no mínimo, para poder brincar, fazer atividade, mas com muita segurança. Afaste as coisas do espaço que você tiver aí para poder fazer essa atividade, que a professora lá vai pedir para você fazer. Porque vai aparecer um quadrinho, tem vários tipos de atividade que você vai poder fazer. Tá certo? Então registra isso aí tudo no caderno direitinho. Colocando a data, sempre colocando a data e colocando a atividade que você está fazendo. Tá legal? Conto com vocês aí na participação dessa atividade. E com muito cuidado, tá certo? Grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Olá pessoal do quinto ano, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Nicole e eu sou professora de Educação Física. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as ginásticas. Vocês repararam que eu disse ginásticas no plural? E isso não foi à toa. Porque existem variadas formas de nós vivenciarmos a ginástica e assim como existem diversas modalidades sistematizadas que usam os elementos dela. Acredito que você conheça e até já tenha vivenciado algumas delas. Então, tente se lembrar. Quais ginásticas você já viu na TV? Quais você já vivenciou? Quais aquelas que você aprendeu nas aulas de educação física? Vocês podem também ter vivenciado movimentos de ginástica em outras práticas corporais. Pode ser na capoeira, no judô, na dança e até mesmo brincando em casa, no parque ou na praia. Viram como são muitas as formas de praticar ginástica? Mas a ginástica também pode apresentar algumas diferenças entre elas. Elas não são todas iguais. Então, uma das divisões possíveis é a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. A ginástica competitiva é aquela que passou ou passa por um processo que nós chamamos de esportivização e por isso se transforma num esporte. Alguns exemplos desse tipo de ginástica são artística, rítmica, acrobática e de trampolim. Já as não competitivas são aquelas que nós realizamos em academias, parques e outros espaços não formais que visam a manutenção da saúde, o condicionamento físico e até mesmo a consciência corporal. Temos também, dentre as ginásticas não competitivas, uma modalidade que se chama ginástica para todos. É uma modalidade que une diversas expressões corporais, como a dança, o folclore, o circo e os elementos de várias ginásticas, a fim de realizarmos apresentações. E essas apresentações, elas englobam diversos tipos de pessoas, sejam de complexidade física, idade, objetivos, né? Então, isso também é uma ginástica não competitiva. Que tal agora aprendermos um pouco mais sobre as ginásticas competitivas? Vamos começar
pela ginástica acrobática. Então, preste atenção no próximo slide, que vai trazer alguns fundamentos para nós compreendermos um pouquinho mais dessa modalidade. E agora que nós já conhecemos um pouco do funcionamento desse esporte, vamos experimentá-lo? O que acha de convidar o pessoal aí de casa para fazer junto com você? Mas antes disso, tome alguns cuidados de segurança. Afaste os móveis e procure um espaço que seja amplo, que caso vocês se desequilibrem e caiam, não corram o risco de se machucar. Use também roupas e calçados confortáveis. De preferência, realize atividade na presença de adultos. O primeiro passo para nós realizarmos essa atividade é o quê? Nós aprendermos o que chamamos de pegas, um fundamento da ginástica acrobática, que é justamente o que vai garantir a segurança dos movimentos. Então preste atenção de como podemos realizar as pegas. Agora que já conheceram os diferentes tipos de pegas, que tal realizarmos algumas figuras? Precisamos de pelo menos 2 pessoas para fazer isso. Vocês lembram das funções base, intermediário e volante? Observem que cada participante vai exercer um papel na formação da figura, que para cada um deles é necessário características físicas diferentes. Então observem as características das pessoas que participaram da atividade com você, quais são os mais leves, os mais altos, os mais fortes, e depois avaliem em conjunto qual posição cada um deve ocupar. Quem deve ser o base, quem deve ser o volante, e se tiverem mais pessoas, quem deve ser o intermediário. E já que nesse momento nós estamos impossibilitados de realizarmos essas atividades juntos, que tal nós filmarmos as figuras formadas aí em casa e compartilharmos pelos aplicativos de celular ou pelas redes sociais com os nossos colegas? E não somente compartilhar, desafiá-los. Vamos ver quem consegue formar a figura mais criativa, com o maior número de pessoas. E também, lembre-se, uma regra dessa modalidade: não adianta simplesmente formar a figura. Tente permanecer nela por pelo menos 3 segundos. Uma outra modalidade competitiva é a ginástica rítmica. Será que ela também pode ser praticada em casa? O que vocês sabem sobre essa modalidade? Para mim, a primeira coisa que vem à cabeça quando eu penso em ginástica rítmica é a interação dos participantes com alguns objetos, que são chamados aparelhos. Em outros momentos, vocês já experimentaram movimentos de GR com bolas, arcos e cordas. Agora, nós vamos utilizar massas e fitas. Então, dá uma procurada aí em casa e tente encontrar elementos que podem servir como adaptação desses aparelhos. Vamos lá. Vamos para a primeira parte da experimentação com as massas. Ligue o som, uma música que você goste. Novamente, afaste os móveis e crie um espaço com segurança e comece a se movimentar. No primeiro momento, essa movimentação pode ser livre, mas depois tente se desafiar, saltitando com o aparelho, passando o aparelho em torno do corpo, por debaixo das pernas. Bata as massas, porque vão ser 2, uma contra a outra, ou em objetos, para escutar quais sons elas emitem. Role pelo chão, lance e recupere essas massas como se fossem malabares. Se tiver a possibilidade de realizar movimentos em dupla, lance essas massas, uma de cada vez, para
a outra pessoa, lance as duas uma vez só, movimente as massas girando os punhos e até mesmo fazendo desenhos. O mais importante é você experimentar essa modalidade e também ser criativo. A nossa segunda etapa da experimentação vai ser com o elemento fita. Então pode ser com pedaços de tecido, pedaços de papel, como por exemplo papel crepom, ou até mesmo um material muito simples que nós utilizamos hoje em dia, que é o TNT. Então a gente pode usar esses materiais na confecção da nossa fita. Siga na mesma direção das atividades que nós realizamos com as massas. Comece com uma exploração livre e depois vá criando novos movimentos. Então, ouça a música e desenhe movimentos no ar como se a fita fosse um lápis. Passe a fita pelas partes do seu corpo, em cima da sua cabeça, nas laterais, por debaixo das suas pernas. Lance a fita e tente recuperá-la. Pode fazer a mesma coisa em duplas. E também tente fazer movimentos circulares, como se a fita tivesse vida. Feito essas experimentações, agora observe os movimentos que eu vou mostrar a seguir. A partir desses movimentos, criem uma sequência coreográfica. Tentem dar sequência aos movimentos ao som de uma música escolhida para vocês. Podem ver também alguns vídeos na internet sobre essa modalidade para vocês terem algumas ideias. E a ginástica artística, vocês conhecem? Também é uma modalidade competitiva. Inclusive, ela é uma modalidade que atrai muito o público de uma forma geral. Por isso, frequentemente, ela é televisionada, por exemplo, em grandes competições, como os Jogos Olímpicos. Mas na vivência prática, você já realizou algum movimento da GA, como ela é chamada? É possível realizar esses movimentos em casa? Preencha a tabela que eu deixei disponibilizada para vocês lá no material de apoio sobre quais são as possibilidades de realização da ginástica artística dentro de casa e de como ela pode ser realizada com segurança. Tente realizar esses movimentos depois de feito esse planejamento. Lembre-se, se tiver um adulto em casa, melhor. Depois de vivenciar esses movimentos aleatórios, que foram que nós julgamos ser possível de realizar em casa, tente criar uma coreografia solo. Lembre-se, se você já observou nas competições de ginástica, que existem algumas diferenças nessas coreografias para homens e para mulheres. No caso das mulheres, é uma coreografia ritmada com uma música. Já para os homens, não existe a presença da música. Então, tente seguir esses critérios e criar uma coreografia. Esses foram alguns exemplos das ginásticas competitivas. Mas lembram que temos também as não competitivas? E agora vamos vivenciar um exemplo de ginástica não competitiva, a yoga. Você já ouviu falar sobre ela? Ela é uma prática de ginástica que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então ela traz benefícios como o controle das emoções, a criatividade, ela nos ensina a respirar da maneira correta e também promove a mudança de hábitos que nós temos no nosso dia a dia. Uma pergunta: como vocês lidam com as suas emoções? Como vocês lidam com a raiva, com a felicidade, com a dor, com o sofrimento? Será que é fácil lidar com tudo isso? Ou será que também é um aprendizado? A yoga pode nos ajudar a lidar com esses sentimentos. E isso traz, de uma forma geral, uma melhor qualidade de vida
né, para o nosso dia a dia. Lembrando que qualidade de vida não é somente um aspecto físico, mas também é um aspecto, engloba os aspectos relacionais, sociais e emocionais. Então, eu vou mostrar para vocês, na sequência, duas possibilidades de vivência da yoga. Uma delas é a yoga dos animais. Sobre a yoga dos animais, tem uma questão que é interessante. Uma das possibilidades da própria origem dessa prática pode ter vindo da observação dos movimentos, da forma como os animais se movimentam. Depois disso, tem a opção também de você vivenciar uma prática chamada saudação da lua. Vamos lá? Que tal experimentarmos? Para finalizar, registre no seu caderno de educação física quais são os benefícios que os diversos tipos de ginástica podem trazer para a sua saúde. Mais tarde, você pode conversar com o seu professor de educação física sobre este debate. Pessoal, uma boa semana, fiquem bem e até a próxima!